Na última semana nós tivemos um esboço, onde nós apresentamos o pano de fundo e o panorama, e hoje nós estamos entrando no primeiro tópico, que é o retorno de Neemias, e o tema de hoje é Neemias e o noticiário. Nós vamos falar sobre a notícia que Neemias recebe e caminhar sobre a reação inicial de Neemias. Neemias e o noticiário. A notícia que Neemias recebe, o capítulo 1, versículo 1 ao 4, é a nossa perícope de hoje. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, para que nós possamos estar lendo a palavra de Deus nesse momento. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas a fogo. Ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Palavra do Senhor, podeis sentar. Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Nós queremos te suplicar, Senhor, que o Senhor possa falar os nossos corações. Não uma palavra que seja humana, uma palavra que seja passageira, mas uma palavra que possa nos trazer orientação, uma palavra que possa nos trazer encorajamento, exortação, e que o Senhor possa falar ao seu povo nessa noite mais uma vez, com graça, misericórdia, apesar desse humilde pregador que tem a incumbência de trazer a mensagem, que o Senhor opere poderosamente, porque o conteúdo da mensagem é o Senhor. A força da mensagem é o Senhor. O resultado da mensagem é para o Senhor. E o feito da mensagem é feito pelo Senhor. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações, nós rogamos. Amém e amém. Meus irmãos, nós recebemos notícias o tempo todo, e o tempo todo estamos diante de alguma informação. Quer você queira ou não, as notícias chegam até você. Em um momento, em outro, você, através das mídias sociais, na televisão, nos jornais impressos, embora eu acredito que quase ninguém aqui tem o hábito de pegar um jornal impresso com a data do dia e fazer a leitura, essas notícias, elas de alguma forma chegam até nós, na fila do banco, enquanto esperamos para ser atendido, e embora você não seja preocupado em saber tudo que acontece o tempo todo, você é informado sobre as coisas que acontecem. Em algum momento, a notícia vai chegar, seja ela a notícia fresca, urgente, a notícia da manchete, ou então de algo que aconteceu em algum momento, você se deparará com a notícia. Em algum momento, nós mesmos vamos até as notícias e podemos recorrer a alguma fonte de informação para ter as nossas notícias. O Neemias, ele mesmo vai provocar a notícia que ele vai receber. O quadro de Neemias é o seguinte: ele está confortável, ele está estável e ele está bem assistido sem nenhuma dificuldade. Neemias recebe uma visita e essa visita vai até Neemias não com o objetivo de trazer uma informação negativa do que está acontecendo, mas aquela visita, naquele momento, é a oportunidade que Neemias tem de obter informação daquilo que está acontecendo muito longe dele. Ele quer a notícia daquilo que está acontecendo em Jerusalém. A notícia que Neemias provoca, ela está no versículo 2. Eu perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. A informação que Neemias
está a receber é algo que está muito longe da realidade que ele está vivendo. É o oposto da realidade que ele está vivendo. O versículo 11 do capítulo 1 nos informa que Neemias era copeiro do rei. E copeiro do rei não era uma função qualquer. Naquele tempo, os reis tinham alguém que experimentava suas comidas o tempo todo. Afinal de contas, havia um risco eminente do rei ser morto por envenenamento. Os inimigos podiam tentar matar o rei por envenenamento. Segundo, o rei gostava de ser servido com o que era melhor. E para ser servido com o que era melhor, alguém tinha que experimentar antes aquilo que o rei iria comer. E a função do copeiro era morrer antes do rei comer alguma coisa, ou apresentar a comida ao rei. O rei, pode comer, tá show de bola, tá gostoso pra caramba, pode ir lá e comer. Era uma função importantíssima no tempo dos reis. E Neemias, ele tinha lugar para estar seguro, ele tinha a melhor alimentação, porque afinal de contas ele comia a comida do rei. O copeiro do rei, ele não comia qualquer comida. E além de prestar o serviço real, estando numa fortaleza, seguro, estável, confortável, ele também tinha uma função perto do rei. Nós já informamos sobre isso, mas eu gostaria de rapidamente passar. Nesse tempo, o rei já tinha baixado um decreto que quem quisesse voltar a Jerusalém não tivesse nenhum impedimento para voltar. Já tivemos 2 retornos. O primeiro retorno com Zorobabel e o segundo retorno com Esdras, o escriba. O sacerdote e o escriba já tinham feito 2 retornos a Jerusalém. O que Neemias esperava era ouvir a notícia seguinte: voltamos a Jerusalém, estamos reconstruindo e o povo está conseguindo refazer a sua vida. Foram 70 anos de cativeiro depois de um forte ataque que o Reino do Sul sofreu. E eles foram atacados, destruídos e exilados, para que cumprisse a profecia do Senhor, que traria disciplina sobre o seu povo, que não obedeceu a palavra e não foi submisso a Deus. Agora, a informação que Neemias recebe, o noticiário. Aqui, na figura de um youtuber moderno, né? Naquele tempo, Hanani faz o papel. O que Hanani fala? Ele vai apresentar as informações. Neemias, eu passei com a minha câmera por Jerusalém. E o que eu capturei de informação foi o seguinte: os irmãos que escaparam do exílio encontram-se em grande aflição e opróbrio. E os muros de Jerusalém estão destruídos e derrubados, e as portas queimadas a fogo. Se você viu algum cenário de como está a faixa de Gaza, depois das incursões que Israel fez, para restabelecer a paz naquele lugar, você pode observar monturos, né? O que é monturos? As casas destruídas, e nós temos escombros de casas espalhados por todo lado. Esse é o cenário: muros destruídos, derrubados, portas queimadas. A informação que Neemias recebe é que não está nada bem, as coisas estão fora do lugar. Neemias, diante de uma pergunta simples, recebe uma informação desastrosa. Já foi conversar com alguém que você faz uma pergunta e aquilo é uma chave para a pessoa poder contar uma história que demora um tempão e que retrata um cenário terrível que aquela pessoa não aparentava se estar enfrentando. É mais ou menos aquilo que Hanani apresenta a seu irmão Neemias. Nós não temos a informação do que eles vieram fazer ali na fortaleza de Suzã. Mas
uma das coisas que nós temos aqui é que eles trouxeram uma notícia e a notícia não era nada boa. Eu não quero apresentar todo o escopo do livro de Neemias apenas com esses versículos. O meu objetivo nessa noite é apenas trazer uma preocupação, uma notícia e uma resposta. É apenas isso. Os 4 primeiros versículos de Neemias nos apresentam uma preocupação, uma notícia e uma resposta. Irmãos, nós devemos observar que Neemias, embora estivesse confortável, seguro e estável, ele tinha uma preocupação com o seu povo. Ele queria ser informado sobre como eles estavam. Neemias não estava aqui pensando no seu próprio umbigo e olhando para a sua própria realidade. Ele recebe visita, o que ele tinha para fazer, podia ser, o melhor que ele podia fazer era o seguinte: eu vou tratar bem as minhas visitas, vou ser um bom anfitrião e vou ser um bom hospedeiro. Mas além de apresentar conforto e receber os seus irmãos, Neemias não está preocupado em ter alguém bem junto com ele. Ele está preocupado em, além do seu conforto, como estão as coisas. Segundo ponto, a notícia. A notícia que Neemias recebe, ela é desafiadora. Ela entristece, ela traz uma reação e ela produz um coração que vai ser revelado como ele se importa com o seu semelhante. Nosso conforto é um desafio. E agora, as notícias ruins. O caos instaurado em Jerusalém é também um desafio. No primeiro momento, quando você está confortável, você é desafiado a sair da sua zona de conforto. E no segundo momento, quando você recebe notícias ruins de que alguma coisa precisa ser feito, você também é desafiado. Porque isso vai te chamar a servir em amor. Neemias nos mostra que durante alguns dias ele vai reagir à notícia. Ele vai reagir àquilo que ele recebe de informação. Primeiro, nós vamos observar o se importar de Neemias. Ele se importa. Segundo, a notícia. E terceiro, como que ele se importa, reagindo. Qual é a reação de Neemias? Neemias, quando ouve essas palavras, no versículo 4, diz assim: assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Via de regra, irmãos, quando nós recebemos informações, notícias, e quando somos exigidos, nós queremos logo dar uma resposta e fazer alguma coisa. E quase nunca fazer alguma coisa implica perguntar a Deus e ir diante de Deus para pegar orientação de como nós temos que fazer. Muitas vezes somos exigidos e não sabemos como agir. E agimos como nós achamos que deveria ser. Isso é até bom, em algum sentido, porque mostrou que você se importou e fez alguma coisa. Mas quando você age sem saber como Deus queria que você agisse, você está se colocando em risco de não fazer a vontade de Deus e talvez produzir uma justiça própria diante de um cenário que te exige. Um coração voltado para Deus, quando é requerido fazer alguma coisa, não quer fazer o que Ele quer, mas quer fazer o que Deus quer. Quando nós nos voltamos para Deus, diante de notícias ruins, diante de um cenário ruim, diante de um cenário de péssimas notícias, nós vamos ser a resposta de Deus, e não nós vamos responder com a nossa própria resposta. Neemias construiu ou reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Uma obra impossível de ser feita em 52 dias. Porque Neemias não fez o que ele queria. Neemias foi a resposta que Deus queria para aquele tempo.
Eu poderia, irmãos, nessa noite, teria motivos suficientes para abrir o meu coração e dizer, alguma coisa tem que ser feita e eu não consigo fazer. Mas eu prefiro olhar para a palavra de Deus e dizer, alguma coisa tem que ser feita. E eu vou orar para que Deus faça alguma coisa. Esse é o fato que você precisa entender. Que diante de lutas, diante de aflições, diante de desafios que estão à nossa frente, a nossa primeira iniciativa deve ser voltar-se para Deus e entender o que Deus quer que nós façamos. Um pastor tem muitas demandas. Uma igreja tem muitas demandas. A exigência natural de plantar uma igreja tem muitas demandas. Neemias não convocou o povo para trabalhar. Neemias não chorou diante do rei. Neemias não se rebelou com o rei dizendo, o que adianta mandar o povo voltar para Jerusalém e o povo ficar em opróbrio? O que adianta dar carta de permissão para que as pessoas voltem para Jerusalém, mas as pessoas ficam lá sendo sugadas, saturadas e exigidas de chefes de província que querem requerer do povo aquilo que o povo não tem para oferecer? O que adianta ser uma igreja nesse tempo e fazer alguma coisa se nós não temos a capacidade, a condição, a matéria-prima, que é gente, para fazer a obra? O que adianta? Nós poderíamos reclamar, murmurar e agir com o nosso próprio impulso. Mas quando o nosso coração está voltado para Deus, nós somos desafiados a, antes de qualquer coisa, ir até Ele, para ver o que Ele quer de nós. Nós aprendemos nesse ponto, irmãos, que preparação vem antes de ação. Preparação vem antes de ação. Eu poderia muito bem falar, Carlos Júnior, a partir de amanhã, e eu sei que ele tem predisposição a isso, a partir de amanhã você vai ser responsável da Kombi, você vai se virar e dirigir essa Kombi aí. Carlos Júnior não sabe onde é a ré da Kombi, ele nunca dirigiu Kombi. A ação, a preparação antecede a ação. E nesse ponto, nós precisamos ter muito cuidado na obra do Senhor, para a gente não queimar pessoas, não jogar pessoas no fogo. Você acha que eu não tenho preocupação com o Miguel, irmãos? Está tampando do meu lado. O Jonas Ulisses dá um desfalque nesse tempo. O Miguel está tampando. O Miguel não tomou banho hoje. Desculpa denunciar, mas é uma denúncia por um bom testemunho. O Miguel não tomou banho hoje. Almoçou rápido. Eu nem almocei. Almoçou rápido, mas eu tomei banho, então nós empatamos, né? Viemos aqui, 7 horas da manhã, oramos, preparamos um café, as irmãs chegaram, fizeram o café, serviram a mesa, tomamos um café junto, o Miguel deu aula, o Miguel foi comigo, a gente saiu de São Fidélis 12:15, fomos à Água Fria, o Miguel tocou, dirigiu o culto, eu dei aula na escola bíblica, eu preguei, nós voltamos, o Miguel foi a casa, eu fui a casa e estamos aqui novamente. O Miguel dirigiu o culto, o Miguel cantou, eu estou pregando novamente. São 4 preparações de ensino. Uma do Miguel, 4 minha. Agora, Miguel, se vire e faça, sem preocupar com a alma, sem saber da prestação de contas, sem saber se não tem nenhum pecado consumindo, sem saber se não tem nenhum desafio, nenhuma dor, é jogar no fogo, irmão. É jogar no fogo. Agora, o que isso nos aponta? Isso nos aponta que pessoas têm que sair da sua zona de conforto. Que irmãos têm que falar, pastor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Onde eu posso ajudar? Como eu posso ser preparado para fazer alguma coisa? A preparação de Neemias nos aponta a uma responsabilidade em não fazer aquilo que se quer fazer, mas fazer aquilo que Deus quer que faça. O único peso e contrapeso que eu tenho disso tudo é que enquanto é jovem, Pedro orienta, faça com todas as suas forças, porque vocês são fortes. Vocês têm a juventude de vocês. Depois a gente casa, a gente tem família, a gente tem compromisso do lar. Eu não posso negligenciar a minha família, minhas filhas, minha esposa, para passar por cima de um monte de coisa e fazer a obra acontecer. É castelo de areia, irmãos. É castelo de areia.
A preparação para a obra nos aponta a necessidade de não fazer como a gente quer, mas fazer como Deus quer que seja feito. Sabe quanto tempo Neemias orou antes de ir até o rei e falar alguma coisa? Neemias orou sempre com o coração alegre. Mas um dia ele falou: agora é a hora de deixar minha tristeza aparecer para o rei. Ele orou 3 meses antes de fazer qualquer coisa. Será que a gente precisa desenhar de forma mais clara que há uma necessidade urgente da gente orar mais antes de fazer? E temos tantas coisas a fazer, irmãos. Temos tantas coisas a fazer. Nós estamos fazendo uma grande obra. E fazendo do zero. Ninguém aqui chegou na igreja, e eu estou narrando desde quando eu assumo a igreja de Água Fria, com 7 membros. Não tem ninguém aqui fazendo um trabalho, pegando um trabalho pronto, muros construídos, portas preparadas, edificação pronta. 7 membros. E uma obra foi feita por intermédio de Deus através da nossa vida. Quando você chegou nessa igreja, nós não tínhamos uma congregação, um ponto de pregação, nós não tínhamos um ministério aqui na cidade. E é impossível que você não perceba que a obra exige e que você deve se preparar diante de Deus, ir até Deus com o seu coração aberto e fazer alguma coisa diante de Deus para que a obra seja executada. Antes de fazer, ore. Antes de agir, jejue. Tenha a orientação de Deus para que as coisas possam dar certo. Observe, 3 anos, 3 meses orando. E quanto tempo Neemias faz a obra? 52 dias. Ou seja, nós precisamos orar mais. E quando nós formos fazer, com o pouco que nós temos para fazer, oferecer a Deus nosso tempo. Se você trabalha 8 horas por semana, como eu trabalho, se você tem uma atividade familiar que te exige com filhos, se você tem uma vida que te exige não só em tempo integral para a igreja, ninguém aqui é tempo integral, nem o pastor. Não tem nenhum aposentado aqui, irmãos. Nós temos muito a fazer. Então você ore mais, porque com o pouco que você tem, quando você oferece a Deus em oração, em dedicação, Deus pode fazer o impossível, porque a obra é dele. A reconstrução de Jerusalém não é obra de Neemias, é uma obra de Deus. O que Neemias faz? Neemias ora, jejua e vai diante do Deus dos céus. A palavra de Deus nos orienta em Mateus, quando Jesus mesmo diz: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. É um chamado para se apresentar diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele, junto com a igreja, antes de impor as mãos, ele ora para que Deus levante os líderes. A igreja primitiva orava e jejuava para que Deus levantasse os líderes. E aqueles líderes fossem a resposta de Deus. Mais uma vez, eu gostaria de frisar com os irmãos, quando as coisas não estão no lugar, quando há um caos instaurado, quando há opróbrio, tristeza, dor, medo, insegurança, Deus não responde levantando um político. Deus não responde levantando um juiz. Deus não responde levantando um grande líder de proeminência nacional. Deus responde levantando um homem simples, num lugar nada comum, para fazer uma obra grande, milagrosa. Isso me chama a atenção, que eu e você, embora atarefados, embora longe de ser aquilo que queríamos ser para ser uma resposta de Deus e fazer alguma coisa, nós podemos ser a resposta de Deus para as coisas que estão fora de ordem. Quando eu ouvi essas palavras, eu assentei, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que essa seja a nossa atitude, irmãos. Temos muito a fazer. O que nós vamos começar fazendo? Que não seja nada. Nada. Antes, orar, jejuar e se colocar diante do Deus dos céus.
É um compromisso meu, mas também deve ser um compromisso seu. Olhe para a sua vida de oração. Será que você tem ouvido de fato as orientações, as notícias, as informações? Será que você tem percebido o que está à sua volta, irmão? Se você não orar, se você não jejuar, você pode até agir, mas os seus braços vão cansar, você vai parar no meio do caminho, você não vai completar a obra. Tudo começa com a preparação. Prepare-se diante do Senhor. A notícia, a situação de Neemias, a notícia que ele recebe e a reação. A situação é confortável. A notícia é calamitosa. E a reação é uma reação de amor e se colocar diante de Deus para ver o que Deus quer que se faça diante de todas as notícias que ele recebeu. Neemias e o noticiário. O noticiário não abala Neemias, mas leva Neemias para perto de Deus. Observe, irmãos, aquilo que está à nossa frente para a gente fazer não pode nos abalar, mas deve nos levar para perto de Deus. É um trabalho difícil, e eu lamento que muitas pessoas têm negligenciado o fato de que estamos diante de uma grande obra para ser feita. Por que, pastor, você acha que muita gente está negligenciando isso? Por quê? Nós estamos orando 7 horas da manhã. Se a gente estivesse percebendo a obra que está à nossa frente e que nós somos incapazes de fazer, nós estaríamos aqui, quebrantados, derramando a nossa alma. O peso da responsabilidade que você deve levar para sua casa é esse. A obra não é sua, a obra não é do pastor, a obra é de Deus. Isso deve te fazer temer diante daquilo que você vai fazer. E o segundo ponto de conclusão é que pode respirar fundo, irmão. Pode respirar fundo. Que Deus dá força, graça e sabedoria para todos aqueles que vão ao seu trono clamar para que Ele possa efetuar a sua obra e o seu querer e aquilo que está diante da nossa frente para a gente fazer. Não é obra nossa, é Deus que faz através de nós. A responsabilidade e a soberania. É Deus dizendo, você tem que fazer alguma coisa. E é Deus dizendo, faça porque eu sou contigo. É a minha boa mão, a obra é minha, o Senhor da seara sou eu, o dono da obra sou eu, a obra é para a minha glória. Que Deus nos fortaleça, que as notícias que vêm através da pregação, a informação a que a pregação te traz nessa noite é essa. Há uma urgência para fazermos alguma coisa. E a sua reação nessa noite possa ser uma reação de orar, de clamar a Deus, de colocar-se diante do Senhor e de pedir a Deus que possa fazer a sua obra através de nossas vidas. Mãos no arado, irmãos. Mãos no arado e joelho no chão. Que a obra não vai parar, porque ela não é nossa. Que Deus nos ajude. Que a graça nos sustente. E que você se coloque no seu devido lugar. Qual é o meu devido lugar hoje, pastor? Não sei o que eu faço. Comece jejuando e orando. Que tal jejuar e orar durante essa semana? Que tal quarta-feira chegar aqui no culto de oração em jejum diante do Senhor? Falando, Senhor, nós estamos aqui para orar. Vamos clamar ao Senhor. Que Deus nos ajude a fazer a obra que é dele. Em nome de Jesus. Palavra do Senhor, feche seus olhos. Quero convidar, nesse momento, irmão, Carlos Júnior, mais uma vez para vir aqui orar. Nós vamos orar, nos colocando diante do Senhor, mais uma vez. Nós temos uma obra pela frente. Essa obra, ela não acontece sozinha. Mas o que nós vamos fazer agora é orar. Orar para que Deus nos organize frente à batalha e que Ele nos sustente com graça e misericórdia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Deus, nós colocamos, meu Pai, nossa vida nas Tuas mãos, Deus. Ó Deus, que no nome de Jesus o Senhor possa nos direcionar, nos capacitar, meu Pai, para a Tua boa obra, meu Pai. Ó Deus, que no nome de Jesus, meu Pai, possamos ter compaixão com aqueles que estão à frente, meu Pai, dando a sua vida, colocando as suas vidas à disposição, meu Pai. Não podemos ficar omisso a isso, Deus.
Que no nome de Jesus, meu Pai, possamos também colocar as nossas vidas, nossas mãos, nossas famílias na Tua obra, meu Pai, para que o Teu trabalho possa andar, meu Pai, e frutificar, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, e aqueles que estão à frente, meu Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa trazer o refrigério, o renovo, meu Pai, a força, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa renovar nossas vidas